Eu sei que há muitas pessoas a lamentar a crise, mas eu acredito que Deus está a levantar uma igreja que não está apenas a ver as dificuldades, mas vai olhar para as oportunidades. Estão a surgir oportunidades imensas com isto. Pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, pessoas que não sabem para onde se virar. E a igreja, mais do que nunca, com sensibilidade, com amor, com sabedoria, pode chegar a essas pessoas, pode indicar o caminho, pode mostrar o caminho. Podemos ajudar hoje muitas pessoas à nossa volta, talvez num tempo e numa época, mais do que nunca podemos fazê-lo. Por isso, não vamos apenas lamentar as dificuldades, vamos olhar um pouco mais além e vamos trazer esperança aos outros. Amém? Sabe, não fique apenas lutando com os seus problemas e os seus dilemas, porque essa é uma forma de se afogar um bocado neles. Olhe para os outros à sua volta que também têm muitos problemas, muitas dificuldades e procure trazer esperança, ânimo e solução a essas pessoas. Amém? Vou-vos convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. São palavras de Jesus muito conhecidas, mas esta tem sido uma palavra que tem fervido muito forte no meu coração nestes últimos tempos. E ainda que seja uma palavra tão conhecida, eu acredito que este é um dos versículos mais conhecidos e um dos menos praticados. É por isso que é tão importante continuar a enfatizar a verdade, o poder, a sabedoria destas palavras de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, Jesus a falar diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então, aqui temos um texto no qual Jesus está a falar de alguma coisa que todos nós conhecemos bem. Aflições. Ele está a dizer, no mundo tereis aflições. Ou seja, por outras palavras, Jesus está a dizer que as aflições são inevitáveis. Jesus não está a colocar isto de uma forma condicional. Jesus não coloca esta afirmação de uma forma provável. Jesus coloca esta afirmação de uma forma conclusiva, de uma forma clara, objetiva, dizendo que elas vão acontecer. No mundo tereis aflições. Elas são inevitáveis. Mas Jesus não está a falar isto para trazer aflição. Jesus não está a falar estas coisas para nos afligir de maneira nenhuma, é exatamente o contrário. Jesus começou por dizer, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Quando Jesus está a falar de aflições, é ao contrário dos noticiários. Jesus não está a falar isto para nos afligir. Os noticiários gostam disto, ainda que não admitam, porque isto vende, isto dá dinheiro. Mas Jesus não está a falar de aflições para nos afligir, ao contrário. Ele disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. É para não ficarmos tão atribulados, tão afligidos, tão preocupados quando passamos por isso. Mas entendermos que, de alguma forma, isso é inevitável. Quando entendemos isto, tiramos uma carga emocional e de ansiedade das nossas vidas. Porquê? Porque, vez após vez, muitas pessoas, quando passam por ansiedade, começam-se a perguntar, mas porquê é que isto não foi acontecer? Mas será que isto não era possível evitar? Mas como é que Deus permitiu? Nunca vos aconteceu? Como é que isto me foi acontecer? Se Deus me ama, porquê é que eu estou a passar por isto? E muitas vezes parece que desenvolvemos uma mentalidade como que se as aflições estivessem fora do pacote, fora do programa, fora do plano, ou que de alguma forma apanhassem Deus ou desprevenido, ou então que nos dessem alguma ideia de que Deus esqueceu de nós, ou que Ele já não nos ama tanto, qualquer coisa do género. E isso cria peso, isso cria ansiedade sobre a nossa vida. Mas Jesus já está a dizer, o nosso problema não são os problemas.
O nosso problema não são as aflições, elas são inevitáveis. Muitas pessoas ainda pensam que felicidade é evitar aflições. Felicidade é a ausência de aflições. Ser feliz é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Há muitas pessoas hoje que ainda pensam desta forma. Se eu não tivesse esta aflição na minha vida, eu poderia ser feliz. Se eu não tivesse a lidar com esta situação, então eu podia louvar a Deus de outra maneira, eu podia estar de outra maneira, então eu poderia ter os meus sonhos cumpridos, então sim eu ia estar bem, então eu ia sentir-me bem. Isso é um engano. Se nós colocamos a nossa felicidade nas mãos das aflições, ou da ausência, ou da presença delas, nós nunca vamos ser felizes. É isto que Jesus está-nos a ensinar. Não fiquem à espera de uma vida sem aflições. Isso não é possível. Não quer dizer que Deus não seja bom, não quer dizer que Deus não nos ame, mas é o que Ele disse: no mundo tereis. Muitas pessoas, mas porquê? Porquê? Olha, uma razão, pelo menos a primeira razão, a básica, é porque estamos no mundo. Este mundo não é perfeito. Nós próprios não somos perfeitos. Como é que queremos uma vida perfeita, uma vida isenta de aflições, de problemas, de dificuldades, etc.? Isso é uma utopia. Isso é a nossa mentalidade virada para o conforto a falar. Certo ou errado? Hoje, a nossa sociedade tem uma mentalidade que é a seguinte: felicidade é igual a bonança. Bonança é a ausência da aflição ou a ausência da tempestade. Mas é a mentalidade das pessoas é esta. Felicidade é bonança. Se eu tiver em bonança, está tudo bem. Sou feliz, tenho uma vida boa, tenho uma vida abençoada. Se a bonança acaba, então está tudo mal. E infelizmente esta mentalidade tem chegado até nós como igreja. Existem mentalidades, existem formas de pensar da sociedade à nossa volta que, por não serem corretas, por não serem verdade, elas não podem tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Porque senão leva-nos a viver um engano e a perder muito daquilo que Deus tem para nós. A nossa felicidade não pode vir da bonança, porque senão ela pode começar-se a tornar um ídolo na nossa vida. Se a minha felicidade, se o meu bem-estar, se a minha paz vem da bonança, então se calhar isso está a ser um ídolo na minha vida. Se calhar eu estou-lhe a dar uma atenção, se calhar estou-lhe a dar uma força, estou-lhe a dar uma centralidade que não lhe devo dar. O meu Deus é o centro da minha vida. Certo? Então, se o meu Deus do céu, que enviou o seu Filho Jesus, é o meu Deus e é o centro da minha vida, então é dele e não da bonança que deve vir a minha paz, a minha alegria, a minha força, o meu bem-estar, etc, etc. Amém? E é por isso que Jesus logo a seguir ele diz: mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Esse não é o problema, esse não deve ser o nosso foco, isso é inevitável. Isso não está no nosso alcance. Quantas vezes estamos a despender energias naquilo que não podemos mudar, quando devíamos focalizá-las naquilo que nós realmente podemos controlar. E sabe o que é que nós realmente podemos controlar? Sabe o que é? É o que se passa cá dentro. E é aqui que Jesus põe o foco. Mas tende bom, isso é o que se passa cá dentro, o ânimo. Como é que está o nosso coração? E o que Jesus está a dizer é: as aflições são inevitáveis, mas elas não precisam e não podem estar separadas do ânimo. E é por isso que eu digo que este é um dos versículos mais conhecidos e dos menos praticados. Porque é ou não é verdade que é principalmente quando passamos pela aflição que perdemos o ânimo? Não, irmão, estou tão desanimado, irmão, porquê? Porque estou a passar por esta luta, por esta dificuldade, por esta aflição. É ou não? É principalmente quando passamos por aflição que perdemos o ânimo. Agora, nós não precisamos de ânimo numa festa.